Fica até o final porque você vai rir e aprender bastante com o orador da voz da profecia, o pastor Gilson Brito. Presta bastante atenção. E é claro que Jesus, quando estava chegando ao final do sermão, ele percebeu que o povo estava encantado com sua pregação. Não é difícil para nenhum pregador perceber se o povo está interessado ou não, não é? Quem prega aqui sabe do que eu estou falando. Dá uma tristeza quando você está falando e percebe que o povo está para lá de Bagdá, né? O povo não está nem aí para você. Eles estão, como a gente diz, presentes só em corpo, mas não em espírito, conversando, olhando o celular, uns dormindo. Eu até me lembro uma vez, um professor de teologia confortando os alunos que se tornariam pastores, né? Ele disse assim: ó, gente, se um dia algum de vocês estiver pregando e alguém dormir, não se desespere. Pode não ter nada a ver com você e nem com seu sermão. Tem gente que tem um problema crônico assim de sono. Do mesmo jeito que tem insônia, tem gente que tem sono em excesso. Ele disse assim: quem sabe a pessoa trabalhou, está tão exausta, mesmo assim na sua pureza e sinceridade vai à igreja, mas quando chega lá desmonta, está muito cansada. Ou então ele disse assim, eu me lembro bem, ele disse assim: quem sabe a pessoa está tomando uma medicação e que dá sono. Então, se você pregar e alguém, um dormir aqui, outro ali, não entre em pânico. Mas olha, eu sou tentado a contar uma historinha aqui, eu vou contar rapidinho. Eu acho que 2 ou 3 vezes eu contei isso em público, porque é daquele tipo de história que é difícil de acreditar. Mas é verdade, eu digo diante do Senhor, como dizia a minha avó, que um raio me fulmine se eu estiver mentindo. Aconteceu, eu estava pregando numa igrejinha pequena, numa área rural, lá em Itabuna, no sul da Bahia. Eu tinha algumas igrejas na cidade e 4 na área rural. Num domingo à noite, eu fui pregar nessa igrejinha, umas 25 pessoas talvez. A igreja tinha uns 50 membros, nesse domingo à noite tinha umas 25 pessoas. Era normal começar a pregar e um dormia aqui, outro dormia ali, normal. Tinha um irmãozinho idoso que logo no começo do sermão ele jogava a cabeça para trás assim e roncava Eu pregava com fundo musical. Era sério. Os menino assim da roça, acostumado a dormir cedo, eles logo se jogavam assim do lado da mãe, outro no colo, uns deitavam no banco, normal. Mas eu pregava para os sobreviventes. Um dia eu estava pregando e percebi que todo mundo estava dormindo. Esse é o absurdo da história. Todo mundo. Aí tinha uma irmã, a irmã Lourdes, que era a diretora ali da igreja, uma líder forte, sentadinha no primeiro banco. Eu olhei para a irmã Lourdes, só a irmã Lourdes estava olhando para mim. E eu tomei aquele susto quando notei, e olhei para a irmã Lourdes e disse assim: irmã Lourdes, dá uma olhadinha para trás, todo mundo está dormindo. Mas ela continuou me olhando, eu disse: olha para a senhora ver. E sabe qual foi a reação da irmã Lourdes? Ela continuou me olhando assim. Eu falei: Senhor, não acredito. Irmã Lourdes estava dormindo de olhos abertos, é sério. É por isso que é difícil contar essa história. Tem uns aí pensando assim: pastor, está exagerando. Irmão, se eu tivesse saído de fininho, eles estariam dormindo lá até hoje. Claro, estou exagerando agora. Se eu tivesse um celular, eu teria a prova do fato. Pena que naquela época a gente nem sabia o que era celular, né? Então, olha, até eu, o orador da voz da profecia, pregou e todo mundo dormiu. Se você pregar e todo mundo dormir, você não será o primeiro a pôr a igreja toda para dormir. Não se desespere não, isso pode acontecer, não é? Mas quando Jesus estava terminando o sermão, ninguém sequer piscava. Estava todo mundo ligado. Aí sabe como foi que Jesus terminou o sermão? Está escrito aí, os versos anteriores. Jesus disse assim:
todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, segue, obedece. Eu comparo a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E Jesus disse assim: quando vem chuva, inundação, tempestade, ventos impetuosos e batem contra essa casa, ela permanece firme, porque foi construída sobre a rocha. Jesus disse: assim é todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica. Com isso ele estava dizendo assim: ok, vocês estão ouvindo, vocês estão compreendendo, estou feliz por isso, mas a minha felicidade vai aumentar. Eu vou me realizar como pregador, mestre de vocês, se eu perceber que vocês vão sair daqui e viver a pregação que vocês ouviram, compreenderam, com a qual se encantaram. Jesus está fazendo aqui uma promessa. Ele está dizendo assim: ei, meu amigo, você já deu o primeiro passo, que foi ouvir, mas por favor dê o segundo passo, porque a vitória se completa quando você decide obedecer, seguir a mensagem, a verdade que você agora conhece. E olha que depois Jesus faz uma advertência. Ele diz assim: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu comparo a um homem que construiu sua casa sobre a areia. E aí, quando veio chuva forte, inundação, ventos impetuosos, bateram contra aquela casa e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Assim disse Jesus: é todo aquele que ouve minha palavra e não pratica. Ele estava dizendo assim: olha, se você ficar só no primeiro passo, não será suficiente. Quando você sair daqui, do ambiente em que você está sendo abençoado com a palavra, se você ficar só ouvinte e não praticante, na hora da prova você vai fracassar. Você não terá poder para viver a mensagem que você conhece e que até aprecia. A casa, ainda que aparentemente está ok, ela é frágil, porque não tem fundamento, não tem alicerce. Irmãos, o que dá alicerce, dá fundamento à vida cristã, é quando a gente procura viver aquilo que a gente conhece. Aí a gente passa a ter experiência com Deus. Eu não estou dizendo que quem vive o que conhece tem vida fácil, não é nada disso. Até porque, sobretudo nas dificuldades, é que a nossa experiência com Deus se fortalece, é que Deus aprimora nosso caráter e santifica o seu povo. Ei, disse Jesus, dê o segundo passo, viva a mensagem que você está ouvindo e aprendendo, compreendendo. Eu vou ler um verso mais, aliás 2, que estão aqui na Epístola a Tiago. Se você tem aí na Bíblia, Epístola, obrigado pastor, Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22. Essas palavras aqui de Tiago são muito parecidas com as de Cristo. Ele está repercutindo o sermão de Cristo. Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem apenas ouve e não pratica, diz Tiago, está enganando-se a si mesmo. Em outras palavras, está iludido quanto à sua real condição espiritual, porque para Deus não basta ouvir, até aplaudir, admirar e compreender. Para a bênção ser completa, para a vitória ser plena, é preciso decidir viver, obedecer, seguir as verdades bíblicas que a gente tem tido o privilégio de conhecer. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o teu gostei, tá bom? Deixa o teu like, se inscreve e compartilha para mais pessoas. Que Deus te abençoe.